Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando o nosso último Célula com Crianças do mês de maio. Estamos na nossa última semana para trabalhar aí com as crianças esses temas que foram tão legais, o tema da Hora da História e o tema também do controle remoto. Muito bem, hoje eu vou falar sobre umas atividades principais que tem no material do roteiro das crianças menores. Você vai ministrar as crianças maiores também, acessa lá o site, tá bom, da Célula IP Ser Prudente, onde você vai encontrar o roteiro e tem as sugestões da atividade. Com as crianças menores, o tema principal dessa aula, né, foi a casa na areia, que Jesus nos ensina coisas importantes, que Jesus nos ensina a viver bem, a viver com a nossa família. Então a gente trabalhou com eles a história da casa na areia, tá bom? Então eu vou falar aqui rapidamente, eu estou sem os objetos aqui, mas são objetos bem simples que você pode providenciar para essa semana e aí tá fazendo atividade com as crianças. Então, o primeiro objeto que você vai precisar é uma fita adesiva ou um papel que você possa recortar no formato de uma pedra, pode usar um papel craft ou uma cartolina preta também você pode utilizar e você vai colar no ambiente que você vai ministrar eles. E você vai brincar de um jogo que é bem conhecido deles, só que com uma aplicação diferente, que é o famoso chão é lava. E qual que é a ideia? Eles vão ficar na pedra quando você fazer a contagem de 1 a 10, eles têm que ficar em cima da pedra. Então, faça pedras um pouco grandes que eles consigam pular até ela, né, e ficarem em cima dela. Você pode colocar a fita também, só uma fita branca marcando um quadrado onde aquela fita representa a pedra, e aí você vai trabalhar aqui. Jesus Cristo nos dá a segurança, Jesus Cristo é a segurança do nosso lar, é a pedra do nosso lar, através dessa dinâmica, através dessa brincadeira que eles já brincam bastante, que é o chão é lava, tá bom? Então, essa é uma sugestão aí para você estar fazendo com as crianças. Outra sugestão de atividade, você vai pegar uma garrafa PET, colocar alguns grãos dentro, pode ser feijão, pode ser arroz, e fazer som de chuva. Então, conforme você vai lembrando com eles a história da casa na areia, você vai fazer o som da chuva e chamar eles para prestar atenção no som da chuva. Então, você também vai poder ministrar eles e falar com eles sobre a segurança, que quando eles começarem a ouvir o som da chuva em casa, eles podem lembrar que Jesus Cristo está com eles e Jesus cuida deles. Muitas crianças menores têm medo da chuva, então nós temos também essa responsabilidade de ensinar eles que Deus está com a gente em todos os momentos. Então, quando eles ouvirem o som da chuva, eles podem acalmar o coração deles e saber que Deus está presente, tá bom? E uma última atividade que eu fiz com eles aqui na igreja, e você pode fazer com eles, e a gente utilizou isso para relembrar a história e depois finalizamos brincando com esses objetos. Você vai precisar de um copo plástico, aquele copinho de um pouquinho maior que o de café, né? Aquele copinho, e também balão. E eu fiz uma corrida de balão com eles. Coloquei um copo de um lado na mesa, outro copo de outro lado. Eles tinham que assoprar, encher o balão e assoprar até uma determinada marca. E eles se divertiram bastante. E aí depois eu mostrei para eles. Agora vamos tentar soprar o balão, só que eu vou colocar a minha mão protegendo o copo. E eu apoiei então o copo, ele estava com o fundo para cima, né, a boca para baixo. Apoiei e eles jogaram o ar ali e tentaram mover o copo com a minha mão em cima. E foi impossível, porque estava ali protegendo o copo, né? A minha mão abençoando, segurando, né? Então a mão de Deus nos abençoa, nos segura, nos protege. Então fazer essa simbologia, legal? E aí você vai poder ministrar as crianças
e também fazer essa brincadeira com eles. No final, se você desejar, encher os balões e jogar o balão para cima e falar sobre essa mão sustentadora de Deus que mantém a nossa vida, e assim Jesus nos ensina como viver e como viver bem com as pessoas do nosso lado. Tá bom? Então, essas são algumas dicas rápidas aqui, passando de algumas atividades que você pode fazer relacionado à casa na areia, casa na rocha, tá bom? E ministrar as crianças, finalizando o mês de maio. Você que tem aí as crianças maiores pode utilizar algumas dessas dinâmicas também. Nós falamos sobre a importância de parar, tem hora que a gente precisa parar. Você pode falar com eles sobre isso também, que Jesus nos ensina a ter momentos de parar e observar as coisas e então depois executar. O homem que construiu a casa na rocha, ele não saiu construindo de qualquer jeito, ele parou, observou e não teve as coisas de forma exagerada, teve as coisas na medida certa, que foi o assunto aí que a gente trabalhou com as crianças maiores, tá bom? É isso aí, espero que tenha te ajudado nessa semana. Deus te abençoe, um forte abraço, até mais.